Segundo a doutrina espírita, o suicídio seria um dos atos mais atentatórios à lei de Deus, se não o mais desrespeitoso às leis de Deus. Se o mandamento que foi proclamado pelas Escrituras e por Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo, e você é incapaz de amar a si mesmo, se você detesta a si mesmo a ponto de causar tamanho sofrimento, então como você seria capaz de amar ao próximo? Porque o mandamento parte do princípio de que você deve primeiro aprender a amar a si mesmo para depois amar ao próximo. E se nós partirmos da perspectiva da doutrina espírita, nós vamos entender que somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e temos a missão de evoluir. Para que nós temos que evoluir? Nós temos que evoluir para um dia assumir a nossa parte na criação, ou seja, cumprir os desígnios de Deus na criação, da mesma forma que faz Jesus, um dia nos tornarmos Cristos. E Deus, por algum motivo, entende que nós temos que passar pelas experiências aqui da carne, pelas experiências da encarnação, para que nós possamos aprender determinadas coisas que de outra forma nós não aprenderíamos, e essas coisas serão as coisas que permitirão que a gente cumpra a nossa função no futuro, que é exercer a nossa parte, nosso papel na criação. Então, uma vez que você desiste da própria vida, uma vez que você atenta contra a sua própria vida, o que você está fazendo é desperdiçando uma oportunidade de evolução. Você estaria desrespeitando as diretrizes divinas, as ordens divinas, da pior forma possível, desperdiçando a sua oportunidade de evolução e tirando essa oportunidade de outras pessoas que poderiam ter encarnado no seu lugar. Então você estaria retardando intencionalmente e conscientemente a sua própria evolução. E além disso, você ainda faria sofrer todas as pessoas ao seu redor, já que aquele que tira sua própria vida, ele, além dos sofrimentos que a gente vai tratar aqui no nosso vídeo completo, ele ainda estaria fazendo sofrer todos os seus familiares e pessoas que se importam com ele. Então seria o extremo ato de egoísmo, o que vai contrário a tudo que existe no mandamento que a gente começou aqui o vídeo, amar ao próximo como a si mesmo. Você estaria, na verdade, prejudicando o próximo e prejudicando a si mesmo. Você não estaria nem se amando e muito menos levando em consideração as outras pessoas que te amam ou que querem o seu melhor, que se importam com você de alguma forma. E por isso eu resolvi falar hoje aqui no canal do Mentalítico sobre as consequências do suicídio. Meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta de espiritismo e espiritualidade, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe um comentário, porque assim você ajuda o canal a crescer e ajuda a divulgar também a doutrina espírita. E hoje, para falar sobre as consequências do suicídio, eu vou usar o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, um livro que foi psicografado antes mesmo do nosso lar, mas que só foi publicado depois que Chico Xavier se tornou um médium notório e a FEB passou a aceitar tudo o que está escrito nesse livro como verdade. Mas o livro traz conhecimentos muito próximos daquilo que Chico Xavier já trazia em nosso lar, só que muitos anos antes. Infelizmente, ele só foi publicado na década de 50, depois de uma segunda avaliação por parte da Federação Espírita Brasileira. A FEB entendia que a médium Ivone do Amaral Pereira, que hoje trabalha como espírito, ajudando na doutrina espírita, que ela estaria obsediada, fascinada ou perturbada, e que aquele conteúdo não era real. Mas depois que em outros locais da doutrina espírita começaram a aparecer o mesmo conhecimento, aí sim o livro dela foi aceito. Quais são as consequências de uma pessoa retirar a sua própria vida, de desistir de viver? A primeira consequência é o local para onde essa pessoa vai após o seu desencarne. No livro Memórias de um Suicida, eles chamam esse local de Vale dos Suicidas. E é onde essas pessoas que desistiram da vida, elas se reúnem por afinidade,
por faixa de vibração. Quando uma pessoa desencarna por essa forma trágica, é preciso que a gente entenda que ela está envolta em uma energia muito densa e numa situação de desorganização moral. Quando essa pessoa for para o lado espiritual, ela vai se reunir em um local onde terão outras pessoas com o mesmo tipo de desorganização mental e energia densa. O rompimento do cordão espiritual, do cordão de prata, antes do momento, faz com que a energia animal, a energia do corpo, a energia vital que a gente precisa para viver, ela não seja dissipada corretamente com o desenrolar da vida. E o acúmulo dessa energia que fica ali armazenada causa problemas. Então ela fica em um estado de semi-materialidade. É o que nos diz o espírito de Camilo com a supervisão de Leon Denis, no livro Memórias de um Suicida, que foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira. Então, essa pessoa que se rebelou contra as leis de Deus, ao desencarnar, ela é atraída imediatamente para essa região mais densa e tenebrosa, que no livro ela é formada por cavernas geladas, vales obscuros, uma região sem iluminação, sem calor, onde não chega o sol. E lá estão reunidas diversas pessoas com o mesmo tipo de vibração, o mesmo tipo de energia e o mesmo tipo de sofrimento. No livro, o espírito de Camilo narra essa região como se fosse um verdadeiro inferno. Uma região com vales profundos e tenebrosos, sem alívio nenhum para os momentos de dor, e com outros tipos de espíritos que estão lá, que causam outros tipos de sofrimento. É uma descrição muito delicada e bem assombrosa, que se um dia você estiver pensando em cometer tal ato, eu te garanto que depois de ler o livro Memórias de um Suicida, as 10 primeiras páginas, você provavelmente vai desistir de tão assustador que é a descrição desse ambiente. O Vale dos Suicidas é um ambiente tão sinistro de agrupamento de pessoas com a mesma faixa de vibração que a pessoa não fica sujeita só ao próprio sofrimento. Os espíritos que se rebelaram contra Deus e desistiram da vida, eles revivem o derradeiro momento, o momento do sofrimento, aquele momento onde eles desistiram da vida, e os outros espíritos que estão ali também percebem essa rememoração, essa revivência, digamos assim, do mesmo sofrimento. Eles revivem a situação e o impacto é tamanho, é tão forte, que isso é plasmado no ambiente. Então, os outros espíritos que estão ali, eles também revivem esses momentos. Assistindo os sofrimentos dos outros, além de estarem revivenciando os seus próprios sofrimentos a todo momento. Então é uma situação bem complicada, muito pior do que a gente poderia imaginar. E esses espíritos passarão muitos anos naquela região revivenciando isso tudo. Quanto tempo os espíritos que desistiram da vida passam lá nesse vale de sofrimento, revivendo os momentos derradeiros em que eles desistiram da vida? Normalmente, a regra é que eles fiquem pelo mesmo tempo que faltava ainda para eles viverem. Isso se eles não tiverem outros compromissos. E como se reviver os momentos derradeiros de cada um daqueles espíritos próximos e o seu próprio não fosse já sofrimento suficiente, eles ficam sujeitos ainda aos defeitos morais dos outros espíritos, das atitudes inconsequentes e imorais dos outros espíritos que os cercam. Então fica uma situação mais ou menos como nas séries de The Walking Dead, quando, não havendo nenhuma regra, nenhuma lei, nenhuma obrigação moral, as pessoas começam a fazer tudo de errado no mundo. E é o que acontece ali. Eles estão sujeitos aos atos lascivos ou a outros tipos de atitudes daqueles espíritos que lá estão. Muitos são espíritos dominadores, muitos são espíritos com diversos tipos de problemas mentais e morais. Então veja, existem espíritos, por exemplo,
que vão atrás daqueles que acabaram de desencarnar para prendê-los, dizendo que eles são algum tipo de enviado do inferno e vão prendê-los em uma prisão. E assim eles permanecem, são arrastados por esses espíritos em uma legião, indo para locais mais sombrios ainda. Seria como um grupo de espíritos que estão lá sofrendo, mas são tão sinistros que querem punir os outros. E aí eles passam por lá dizendo que são enviados de alguém ou que estão lá para cumprir a lei e que farão a punição a esses espíritos que acabaram de chegar. Esse é um dos casos. Mas o caso que mais me impressionou são os casos daquelas donzelas que desistiram de viver por causa de uma paixão não correspondida, por causa da traição de alguém. Essas mulheres que desistiram da vida por desilusões amorosas acabam sofrendo com os desejos sexuais dos outros espíritos, com as imoralidades daqueles outros espíritos que lá estão. Eu não vou entrar em detalhes, do que o livro fala, mas acho que você já entendeu. O objetivo aqui não é que a gente baixe a nossa vibração. E por aí você percebe o tamanho do sofrimento que esses espíritos vivem ao desistirem da própria vida. E se você acha que termina por aí, não termina. Embora o corpo físico tenha ficado para trás, tenha deixado de existir, tenha morrido, o corpo astral continua. E ele está numa situação de semi-materialidade, como eu já falei no início do vídeo. As energias vitais que aquela pessoa possuía, elas continuam no perispírito. Elas não são dissipadas como elas seriam dissipadas naturalmente em algum outro tipo de morte. Então, essas energias fazem com que o perispírito esteja bem próximo da materialidade ainda. Essa energia vital acumulada gera uma consequência, que é uma atração magnética com o cadáver da própria pessoa, de modo que ele vai ser como um imã recorrentemente atraído para o próprio cadáver. Isso já nos dá a entender que essas regiões umbralinas devem estar próximas aos cemitérios, já que acontece essa atração de forma constante. O espírito de Camilo, ele até tenta em algum momento sair por aí, fugir daquele local. E depois de correr desesperadamente por diversas ruas, o espírito de Camilo diz que sofria um sentimento como se fosse um vácuo, uma atração, a necessidade de um corpo. Isso automaticamente fazia com que ele não conseguisse permanecer em um lugar só e que ele era atraído de volta para aquela região onde estava o corpo dele. Ele não conseguia ficar em nenhum outro lugar. Tamanha era a atração desse magnetismo. E parece que esse magnetismo ainda produz algumas sensações de dor, algumas convulsões que incomodam o espírito enquanto ele está lá nessa situação. Camilo diz que enquanto corria pela cidade, ele se encontrava numa situação de confusão mental completa e desespero, uma situação mental de loucura. E isso fazia com que ele se desorientasse e acabasse voltando para o mesmo local. Então, provavelmente, essa energia que o mantém conectado ao corpo é que causa essa confusão e impede que os espíritos possam sair daquele local ou se elevar espiritualmente para outras regiões, por exemplo. É essa mesma energia que precisa ser dissipada que impede que esses espíritos sejam resgatados também. Para que eles sejam resgatados por qualquer benfeitor espiritual ou colônia espiritual, eles precisam primeiro dissipar toda essa energia que estava acumulada, que está acumulada no perispírito deles. A energia que eles iriam consumir se eles estivessem vivendo, mas eles escolheram interromper a vida antes da hora, antes dos desígnios de Deus. O livro Memórias de um Suicida nos diz que essa situação de acúmulo dessa energia que deveria ter sido dispersada durante a vida e não foi por causa da interrupção brusca,
seria como se o espírito estivesse semi-encarnado. E daí a atratividade, a atração que acontece entre esse perispírito, esse espírito, e o seu próprio corpo já desencarnado. E aí ele vai ter que conviver com a putrefação do próprio corpo, sendo consumido e percebendo, tendo sensações muito semelhantes ao que seria a realidade dessa decomposição lá aqui no mundo material. Ele vai viver no mundo espiritual sensações próximas do que ele sentiria se aquilo estivesse acontecendo com o corpo dele enquanto ele ainda estivesse vivo. E aí você entende o tamanho do problema que é quando você desiste da sua existência. Se alguém, depois de ler o que acontece lá no umbral, lá no Vale dos Suicidas, e depois desse relato ainda se mantiver com a ideia de desistir da própria vida, meu amigo, tem que ser muito corajoso para continuar com uma ideia dessas na cabeça, depois de saber disso. Então, enquanto as reservas desse fluido vital, que seriam para a vida da pessoa, não se esgotarem, ele não vai conseguir se livrar dessa região. Ele vai ser atraído para ela a todo momento. Ele não vai conseguir viver em espírito em outro lugar, não vai poder ser resgatado, não vai poder ascender às zonas espirituais melhores. Tá? É um imenso desequilíbrio fluídico que vai mantê-lo afinizado com aquela região sombria, porque essas são as vibrações, a frequência das pessoas que desistiram de viver. Quanto tempo o espírito de um suicida permanece em sofrimento nas regiões sombrias? Ele vai permanecer em sofrimento nas regiões sombrias até que se dissipe completamente a energia vital que ele possuía antes de desencarnar. E normalmente é o tempo necessário que faltava para ele desencarnar. Então, uma vez que essa energia se dissipe, que esse magnetismo animal que o mantém ligado ao corpo ou aquele ambiente, ele se dissipe, aí esse espírito vai estar livre e vai poder ser resgatado. A sua frequência vai mudar. Então, normalmente, o tempo de permanência nessas regiões é o tempo que faltava para viver. Entretanto, existem alguns casos de extrema violência do desencarne, quando o desencarne acontece de forma extrema, que as consequências são tão desastrosas, ou o desencarne dele associado com outras coisas que ele fez errado aqui, vai fazer com que ele necessite de tanto tempo para se recuperar, que aí acontece um reencarne imediato, como uma forma de terapia. Os espíritos reencarnam essa pessoa para que ela possa se livrar dos problemas físicos e mentais que ela mesma gerou para ela. E aí ela vai ter, provavelmente, uma encarnação com diversos defeitos físicos e mentais. Vai nascer nas piores condições e vai viver pelo tempo que faltava ainda ela viver. Então, ao invés de ficar lá no plano espiritual dissipando essa energia vital ela vai renascer com ela e ela vai ser dissipada aqui na vida material. E depois ela ainda vai ter que passar por todo o reajuste que a gente ainda vai conversar aqui no vídeo. Se essas pessoas, esses espíritos que desencarnaram em uma situação extrema, como por exemplo uma pessoa que explode a si mesma, se essas pessoas não reencarnarem imediatamente ou num curto período, elas estarão tão perturbadas e sem nenhuma capacidade de razão que elas não vão poder nem mesmo ter uma oportunidade de reencarnar para compensar o erro que tiveram. Não vão nem poder trabalhar para reviver esse drama e provar que conseguem seguir em frente. Então elas vão precisar passar por uma encarnação para dispersar todo esse fluido vital que ela tinha acumulado e restabelecer um mínimo de razão para que ao desencarnar novamente elas possam ser tratadas pelo plano espiritual, pelos espíritos, pelas colônias espirituais, para que depois elas tenham então uma reencarnação de reajuste.
No livro Memórias de um Suicida, enquanto Camilo, que é o espírito principal, o personagem principal, ele é resgatado e logo ele começa a se recuperar, começa a iniciar o seu tratamento, não demora muito. Depois do resgate, depois que ele passa o período de dissipação do fluido vital e ele é resgatado pela Legião de Maria, vai para um hospital espiritual, ele começa o seu tratamento e em pouco tempo ele já restabelece a sua razão e já começa as suas melhorias. Enquanto Camilo consegue isso rapidamente, outros espíritos que possuem outros débitos, que desistiram da vida em condições muito piores, mesmo após a dissipação daquele fluido vital, quando eles vão para o hospital da Legião de Maria, eles ainda são obrigados a permanecerem em isolamento e ficam lá por muitos e muitos anos, até que eles estejam em condições mínimas de reencarnar. Então veja que não basta somente dissipar o fluido vital. A dissipação do fluido vital é para que você possa ser socorrido, mas dependendo do tamanho da sua perturbação, dependendo dos seus atos, é possível que você tenha muitas outras dívidas. E um espírito, que está descrito no livro, o qual eu não lembro o nome, ele ainda foi muito ingrato com seus pais, sua mãe, deixou a mãe dele em péssimas condições depois que o pai faleceu, e esse espírito está lá ainda se recuperando disso, se negando a relembrar esses atos. E aí, no momento em que a espiritualidade tenta relembrá-lo disso, ele entra em desespero. Então veja que não é só o ato derradeiro. Você ainda precisa lidar com todos os seus outros defeitos. É muito difícil que você desista sem ter feito nenhuma outra coisa de errado. Um dos espíritos, se não me engano, esse mesmo espírito, o que ele fazia era levar diversas donzelas ao suicídio, à desistência da vida, porque ele se relacionava com elas, prometia diversas coisas e depois abandonava essas moças. E ele sabia que os atos dele levavam elas ao suicídio. E além disso, ele ainda tem que lidar com tudo que ele fez com os próprios pais. Então veja que a situação pode ser muito mais complexa do que a gente imagina. Não é só lidar com o ato, mas lidar com tudo aquilo que fez com que você entrasse naquela faixa de frequência, aquela vibração que te levaria ao ato. E a consequência imediata do desistente da vida é entender logo depois que a vida não termina. É uma sensação de vergonha, uma sensação de desespero, a sensação de que foi enganado, porque ele chegou do lado de lá e a vida não terminou. E agora ele vai continuar passando pelos mesmos sofrimentos e coisas muito piores por muito mais tempo. Então, o que ele imaginava que iria se encerrar com o ato, com a sua escolha, na verdade vai fazer com que ele sofra por muito mais tempo, com que ele permaneça lá. E é curioso porque de vez em quando nós recebemos algumas comunicações nos grupos mediúnicos de espíritos que decidiram encerrar a própria vida, que decidiram desistir de viver. E eles têm uma sensação do lado de lá de querer desistir de viver. Eles querem que a vida termine. Eles se revoltam, às vezes, não são todos, porque eles querem desistir, eles querem parar de existir, mas eles não conseguem. Então, logo o início da comunicação, as primeiras palavras já aconteceram comigo, mas também com outros médiums, são: eu não quero existir, eu não quero continuar vivendo, eu quero morrer, mas eu não consigo. Então, ele desistiu da vida aqui. E lá no mundo espiritual, ele percebeu que a vida não acabou e não há como desistir da vida de lá. Então, ele toma um choque. Inicialmente, ele recebe um choque. Nossa, eu não morri, eu estou vivo. E isso gera desespero, vergonha. Deixa ele numa situação de não saber o que fazer, não saber o que vai acontecer. E lá ele terá que aguentar não só a dor moral, como a dor física dos seus atos,
que será reverberada no próprio perispírito, por causa da energia vital que ele mantém. Mas a lista de consequências de desistir da própria vida não termina por aí. O corpo espiritual, ou perispírito, o corpo semimaterial, ele mantém as marcas do próprio ato, do ato de desespero, daquele momento. Ele mantém as consequências de tudo aquilo que o ato gerou. Por exemplo, o espírito de Jerônimo, lá no livro Memórias de um Suicida, ele deixa a vida material com o uso de uma arma de fogo. E todo o dano causado no corpo dele pelo projétil é refletido no corpo perispiritual, no perispírito dele. Então ele fica vagando pelo lado de lá, no lado de lá, com os danos que ele mesmo causou e com a ferida assim sangrando e fedendo. Isso significa que ele ainda vai ter que lidar do lado de lá com as consequências dos próprios danos que ele causou ao corpo, agora refletidos em seu perispírito. Essas marcas são memórias psíquicas que se manifestam, sim, no corpo semimaterial, como se o espírito estivesse vivo e ele sente a situação, sente as dores e sente as consequências dessas dores, do estrago que ele causou. Então o espírito, mesmo sem corpo físico, ele continua a sentir as consequências, por causa desse fluido vital acumulado, as consequências magnéticas, que é o que diz o livro, a forma como o livro descreve, dos atos de tudo aquilo que ele fez com o seu corpo. E aqueles espíritos que foram, por exemplo, retalhados, eles terão as partes do seu corpo faltando. E muitas vezes ficarão tentando catar essas partes por aí, revendo os seus próprios pedaços do corpo e tentando juntá-los novamente. Tamanho é o desespero, tamanho é a confusão mental pela qual aquele espírito passa. Quanto mais violento for o ato do desencarne intencional, pior serão as consequências no perispírito daquele espírito que está lá no mundo espiritual vivendo as consequências dos seus atos. E essas marcas, essas consequências, elas vão desaparecendo gradualmente, depois que o espírito começa a passar por tratamentos espirituais lá na colônia espiritual. Então, uma vez resgatado, não é imediato, por mais que as dores vão sendo reduzidas conforme esse fluido vital vai se esvaindo, as consequências, as marcas, isso não. Eles precisam passar por tratamentos e pouco a pouco, com os tratamentos da colônia espiritual, e o perispírito vai retomando o seu estado original. E foi por causa disso que eu falei que as pessoas que se explodem voluntariamente, elas terão que reencarnar imediatamente. O dano causado ao perispírito será tão grande, tão catastrófico, que não haverá como essa pessoa se recuperar, ser tratada lá no mundo espiritual. E é muito provável que ela tenha que passar por diversas encarnações. Não encarnações completas, mas é provável que ela tenha que encarnar. O perispírito não deve conseguir formar um embrião, formar um bebê, e aí haverá um aborto espontâneo, uma interrupção espontânea na gravidez. E depois acontecerá de novo, até que ela vá passando fase após fase, reconstituindo o seu perispírito. É muito provável que ela tenha que passar por essa situação. E se isso tudo que eu falei ainda não é o suficiente, não se preocupe, tem mais coisa. Uma das coisas que acontece com as pessoas que abandonam a vida de forma voluntária e brusca é que depois do desencarne, elas ficam com atos reflexos. Lembra que eu falei que essas pessoas revivem o momento do desencarne inúmeras vezes? E em toda vez que ela revive esse momento, ela tem um ato reflexo para tentar se salvar. Se ele vai usar uma arma de fogo, ele tenta desviar a cabeça. Se uma pessoa usou uma corda para retirar a própria vida, ela vai tentar se livrar do apertamento gerado pela corda. Então, toda vez que ela se lembra, ela tenta se salvar. E esses atos se repetem depois involuntariamente. Ela começa a ter como tiques nervosos com aquela
tentativa de se salvar. Se a pessoa desfaleceu pelo afogamento voluntário, então ela vai ter braçadas, vai tentar dar braçadas, tentar se mover debaixo d'água para se salvar. Porque o livro Memórias de um Suicida, ele nos diz que entre a ação de remover a própria vida e a pessoa de fato experimentar a consequência, depois que ela aciona o gatilho que vai provocar o ato, ela se arrepende. E ela tenta, mentalmente pelo menos, se salvar. E aí não é mais possível. Então ela fica revivendo isso a todo momento. Mesmo depois que são resgatados, mesmo depois que eles passam pelo tratamento, que o perispírito deles já está recomposto, eles ainda continuam com esses atos reflexos. E aí eles precisam passar por sessões de tratamento mental, hipnose, sessões espirituais, onde guias, mentores, espíritos mais elevados vão fazer um trabalho para que eles entendam que eles de fato estão desencarnados, que eles não possuem mais um corpo físico, para que eles se livrem desses atos. E é um trabalho demorado, não é rápido. Então, além de todos os anos que eles passaram nessa situação, mesmo depois da dissipação do fluido vital, da melhoria do perispírito, o cérebro deles, a mente deles, ainda continua com esses atos e demora para que isso se desfaça. E ao reviverem esses gestos, a mente da pessoa, ela se enche de uma agonia, porque cada movimento desse traz a lembrança de tudo aquilo que aconteceu, de todo o sofrimento, o acompanhamento da destruição do corpo, da decomposição, do ato, de tudo isso. Cada vez que esse ato reflexo acontece, ela relembra tudo o que aconteceu com ela, ainda que por um instante. Então é uma situação bem agoniante. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e se em algum momento você pensa em abandonar o mundo material de forma voluntária, eu te peço que você pense novamente. Eu acho que depois de ter visto esse vídeo, dificilmente você vai pensar nisso novamente. Sempre que você pensar, você deve lembrar dessas palavras. E se elas não são impactantes o suficiente, eu sugiro que você leia o livro. Mas não para por aí. Essas são as consequências do seu pós-vida. Ainda existem as consequências da sua vida futura, das reencarnações. Quando a gente desiste de viver voluntariamente, a gente causa a interrupção da vida, a gente ainda precisa enfrentar as consequências da vida futura. E uma das consequências na vida futura é que você terá que reviver a mesma situação que fez com que você desistisse. No livro Memórias de um Suicida, o Camilo decide interromper a própria existência porque ele havia ficado cego. E ele, lá no plano espiritual, quando ele começa a melhorar, ele já entende, ele já percebe que ele terá que reencarnar sem a visão. Ele terá que passar, viver novamente a mesma situação que fez com que ele desistisse de viver, para que ele comprove, através de uma prova, que ele é capaz de superar essa situação. Afinal, se ele estava vivendo essa situação, é porque ela provavelmente era uma prova ou uma expiação. De qualquer forma, era algo que ele necessitava superar, e ele não superou, ele sucumbiu. Então o espírito dele terá que passar pela mesma situação para demonstrar que é capaz e que aprendeu. Então não adianta nada você desistir da vida por causa de uma situação ou de outra. Você vai amplificar seu sofrimento a níveis inimagináveis e depois terá que passar pela mesma situação novamente, em situação praticamente idêntica. E como se isso não fosse suficiente, as marcas que você deixou no seu perispírito, é muito provável que você nasça com essas marcas, que o seu corpo aqui, em uma encarnação futura, por causa das vibrações mentais que você possui, as vibrações que você armazenou por diversos anos, ainda que a espiritualidade tenha recomposto o seu perispírito, a sua culpa, as suas vibrações mentais farão com que você imponha
ao seu próprio corpo essas marcas, alguns defeitos na mesma linha dos atos que você causou. Então, ainda que você não tenha que viver uma encarnação só para se recuperar, só para terminar de gastar todo o fluido espiritual que faltava, o que pode acontecer, você ter que reencarnar simplesmente para gastar o resto do fluido vital que tinha em condições de debilidades mentais e físicas agravantes, absurdas. Talvez você nasça com defeitos por causa daquilo que você fez e ainda tenha que passar pela mesma situação. Então veja, não vale a pena. Em nenhuma hipótese, sob nenhuma perspectiva, vale a pena você desistir de viver. É muito melhor ficar aqui, aguardar o final da vida por ela mesma, sustentando-se com hombridade, com galhardia, para que você depois receba do lado de lá a recompensa. E se não houver recompensa nenhuma, pelo menos não haverá consequências desse tipo e você não vai ter que fazer novamente a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado bem claro quais são as consequências de se fazer esse ato tão nefasto. Se você pensa nisso ou conhece alguém que pense nisso, veja o vídeo de novo, leia o livro Memórias de um Suicida ou encaminhe o vídeo para aquela pessoa que está pensando nisso. Se essa pessoa aceita as ideias espíritas, nem que seja um pouquinho, talvez ela não vá ver o vídeo. Veja o vídeo com ela. Ou procure outros vídeos que falam a respeito desse livro e assista um vídeo com essa pessoa. Talvez isso ajude essa pessoa a desistir disso. E fazendo com que alguém desista de terminar a própria vida, você vai estar certamente causando um bem indescritível para essa pessoa. Então, um grande abraço, fique bem, até o próximo vídeo e a gente se vê.